Olá, bom dia. Hoje, com o estudo bíblico, eu venho trazer o livro de Eclesiastes, número 13, para vocês, né? Poder entender a dimensão do que os servos de Deus desde a antiguidade, né? Seria global, faziam em relação ao paganismo ou à própria pré-existência da raça humana. Eu vou começar aqui a ler o texto para vocês, para poder fazer o ensinamento. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Bom, essa palavra paganismo, né? Pagão, paganismo, desde o tempo antigo, quando a gente nasce, muitos têm costume de batizar. Aí a gente vê que isso é encontrado aqui na Igreja Católica. E para os cristãos evangélicos, né, protestantes, espera a pessoa decidir. Porque aqui já estava escrito isso pelos evangélicos. Talvez seria lei de Deus e lei cristã. Leis que se engloba até na igreja e alguns povos muçulmanos também. Por quê? Porque entende-se que Deus deu livre-arbítrio e entende-se que a gente tem que tomar uma decisão de que a gente tem que seguir a Deus. Que existe o céu e o inferno. Que a gente tem que cuidar o quê? Da nossa alma. E por muitos estudiosos e biblicamente fala-se que a gente tem que aceitar Deus realmente. Que isso é uma questão de honra, né? Deus, a gente aceita Deus como nosso Salvador, nosso único Salvador, e aí a salvação também, depois quando Jesus veio, a salvação em Jesus e a salvação no Espírito Santo. Salvação para quê? Para a nossa alma e para a nossa vida. Então, é coerente, correto, quando nós nascermos, nós temos que ter o quê? Um segmento religioso. Isso seria o quê? Os religiosos e a própria Bíblia e o próprio Deus. Quando Deus fala que queria templo, é porque já existia o templo e Deus aqui confirmou que queria mais templo. E dessa parte, eles começaram a construir aqueles monumentos lindos e também Deus se agradaria e queria o quê? Igrejas. Então, quando a gente fala Deus, Deus é o centro de tudo, Deus é o poderoso, quem já viu os poderes de Deus, a própria existência, que a vivência com Deus, vai aceitar o quê? Deus como Senhor e o nome é Deus, cultuar Deus para todo sempre. Então, essa coisa do paganismo, isso é sério, né? As pessoas, quando ela não tem Deus, elas começam a se inclinar para o mundo mal. E aí, às vezes, Deus toca no coração, muitas se convertem, vão buscar uma religião, muitos vão para livre escolha de quê? De igreja, até de templos, sim, até de costumes religiosos. Então, quando o profeta Davi seria ali, estava com os reis, a gente seria fazendo essa lei que Deus tinha falado que há tempo tudo para Deus, então há tempo para você tomar uma decisão, né? Para mim tomar decisão, para você tomar decisão, para os pais tomar decisões, né? Quando a gente fala que tem filhos, se Deus determinou que quer que a gente vá à igreja, que quer que a gente vá ao templo, que quer que costuma essas coisas, é porque Deus sabe aquilo que está fazendo. Imagina, a gente está na terra, tem coisa que a vida que continua. Então, o próprio salmista Davi, o Senhor Davi, ele falava, ele se preocupava com isso, porque ele amava a Deus. A família dele tinha templo. E o pai de Davi era o homem mais rico do planeta todo. Então, Davi era o homem, segundo o homem mais rico do planeta. Então, ele era o que? Servo de Deus. Então, tudo que se engloba a ele, as coisas do profeta Davi, sentinela, senhor do parão, doutor da lei, se referem a quem? Excelência, o melhor que ele faz para Deus e melhor para a sociedade, para nós. Mas como ele estava aqui com os reinos, rainha, rei, príncipe, ele estava aqui trabalhando em conjunto. Tanto quem lê muito sobre Davi sabe que Davi não trabalhava sozinho. Davi trabalhava o quê? Em conjunto com o quê? Com a monarquia, com o rei. Deus quando falou, ó, unge esse aí para mim como se fosse rei. Porque sabia, Deus já sabia o que Davi andaria só com o quê? Com a realeza. Os reinos davam o quê? Princesa, né? Para ele poder vir a ser da monarquia, a descendência de Davi.
Então, quando esse texto fala que há tempo para todas as coisas, a gente vê que Deus, ele dá escolhas para nós, para coisas para nós escolhermos. E essa coisa do paganismo é uma coisa muito séria que é muito estudado, não só direitos civis, ou como a sociedade, ou como toda a terra abrangente. E o que nós devemos seguir? Seguir sim a Deus. Ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, ao Deus do céu. E isso no tempo antigo. Aí fala, como é que era no tempo antigo, quando a gente não tinha a Bíblia? Os reis faziam decreto e aí tinha um jornal. Aqui no Brasil, da realeza chamava jornal. Eu como sou descendente de rei, então fazia um decreto. Qual era o decreto? Ó, devemos adorar ao único Deus. Eu, pô, que Deus? O Deus do céu, o Deus dos reis. Aí que entrava. As pessoas sabiam que era o Deus do quê? Dos reis. Reis e rainha. Então, Deus dos príncipes, então era esse Deus que as pessoas cultuavam. Isso não só no Brasil, como eu vi esse decreto, no estado na Inglaterra, falava The Post, era o jornal The Post na Inglaterra, falava que tinha que adorar ao Deus do céu e ao Deus dos reis e rainhas. Aí falava da Inglaterra. Na França também tinha, The France, esse decreto. Então, esse jornal saía para a população, eles compravam, né, que já tinha jornal, a banca de jornal, e as pessoas sabiam. E os reis se preocupavam com isso, e muitos reis procuravam, porque conheceu os profetas do Alcorão. E aí, tanto que a gente constituiu o quê? A formatação da Bíblia e da igreja, e esse livro, o quê? Para as pessoas. Não duvidar que essas coisas que estão escritas na Bíblia foram histórias reais, fato que os reis e rainhas se preocupavam, e o servo de Deus se preocupava com isso, em relação à espiritualidade, à sua alma, à sua vida, que Deus não devemos orar, que lutas que foram travadas, há lutas que os reis passaram com Jesus, entendeu? Sobre a luta com o diabo, sobre os reis e rainha desde o Antigo Testamento lutava contra as obras do diabo, os demônios. Então, isso aqui é bíblico. Então, os reis, rainhas, príncipes lutavam desde o começo de Gênesis até o Apocalipse, e até agora para todos sempre. Amém. Né? Que a Bíblia relata. Então, Davi era sheik, né? Não era nenhum rei, nem príncipe, mas era sheik. Então, ele lutava porque ele é o quê? Né? Profeta sentinela do Alcorão, era muçulmano. Davi era árabe, o segundo homem mais rico do planeta. Né? O pai dele era o homem mais rico do planeta mesmo, né? Não tinha para ninguém. Então, vai ver que ele também se preocupava com o povo muçulmano. Dá para ver que Davi era líder do povo muçulmano. Se englobava até os judeus. Tanto que ele casou com a filha de Jacó. Devido a isso. E devido a essa situação em relação às coisas de Deus e o poderio de Deus e o poderio daquilo que a gente adquire também como ser servo de Deus, o valor que nós temos como ser servo de Deus. E para conhecer Deus, saber quem é esse Deus e entender esse Deus, está aqui contido na Bíblia. Bom, então, desde a antiguidade existia sim a sinagoga. E aí os judeus também entravam na luta, porque eles tinham que... ali era a administração deles, o conhecimento deles com Deus. O povo judeu com o quê? Com Deus. Então, a antiguidade, a sinagoga, ela existia até antes das igrejas, né? Claro que os templos sagrados já existiam junto com as sinagogas, tanto que algumas sinagogas aparecem com os templos sagrados. Então, essa comunhão dos servos de Deus em conjunto, isso é bíblico, né? Eles estavam ali todos reunidos, falavam os 300 valentes, os servos de Deus, aí vai se referenciar a várias organizações. Aquilo que Deus sempre vai falar na nossa vida. Então, Deus, como relata aqui, fala que há tempo determinado para Deus. As coisas vão acontecer no tempo de Deus, no tempo certo. E você tem que entender que você pode mudar a situação desse tempo. Aí que entra os egípcios, o relógio de Acais.
Você pode mudar, porque a gente lembra que de Jacó. Jacó lutou com o quê? Com um anjo. Porque ele queria a benção dele, ele tinha um tempo determinado, ele lutou, falou para Deus que não ia largar o anjo, que ia pegar o anjo, e Deus fez o quê? Liberou a benção para Jacó. Então, isso aqui também está escrito na Bíblia. Então, como você adquiriu isso? Como você vai adquirir essa luta, essa guerra? Como é que foi? Estudando a Bíblia. Um bom dia para vocês, um bom sabate, e que vocês possam entender mais de que Deus é o Senhor do tempo. Ele tem um tempo para a minha vida e para a sua vida, e Ele quer o melhor para a sua vida. Tchau, um beijo para vocês.